Aleluia. Irmãos, eu tenho boas novas para vocês nessa noite. A primeira boa nova é que sexta-feira, Carol e eu fizemos o ultrassom do nosso terceiro e último filho. E até na sexta-feira, a criança já estava com quase 2 centímetros. Estava nascendo os toquinhos de bracinho, de perninha. Uma graça, graças a Deus. Bem nutrido, com saúde, uma bênção. Mas uma criança para poder marcar a geração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas às vezes falam, talvez até de brincadeira, dizem da seguinte forma: nossa, vocês vão ter 3 filhos, ganhou na loteria? Não, irmãos, eu não ganhei na loteria. Porque para poder eu ganhar na loteria, o milagre tem que ser dobrado, porque eu não jogo. Para eu poder ganhar, eu não jogo, eu tenho que ganhar mesmo com força, né? Segundo, a gente não ficou doido de ter 3 filhos. Nós queríamos mesmo, é o nosso planejamento, e como diz o médico lá no ultrassom, a gente fez conta até na calculadora para dar certinho. E segundo, se a gente for ter uma visão global, os muçulmanos, eles estão tendo filho a todo tempo e a toda hora. E eles estão invadindo a Europa. E eles estão mudando a cultura de um continente, com a religião deles, com a filosofia deles, com o pensamento deles. E aí as pessoas falam assim: nossa, vão ter filho nesse mundo? Se você tem 1, eu te encorajo a ter 2. Se você tem 2, eu te encorajo a ter 3. Se você quer engravidar nessa noite, casados, quer engravidar nessa noite, vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Você sabe por quê? Porque a gente coloca filho no mundo, é para colocar o mundo de cabeça para cima, porque de cabeça para baixo ele já está. As crianças estão aqui em cima para colocar o mundo de cabeça para cima. Tem que investir pesado nelas. Eles é que vão mudar a geração. Eles é que vão influenciar a geração. Eles é que vão para cima. E o povo do outro lado está vindo. Da outra extremidade do planeta, do Oriente, está vindo, fazendo filho, doutrinando, ensinando tudo mais. Olha, por meio da sua fé, por causa dessa sua fé, você pode explodir aí, botar homem-bomba para todo quanto é canto e explodir, porque no céu você vai ter uma recompensa, e assim vai. E nós aqui, não vou ter um filho, não, vou ter meio filho só. Eu vou ter só meio filho, porque é muito caro. Ou, sua confiança está em Deus ou está no seu salário? Porque o seu salário é um meio que Deus utiliza para poder te abençoar. Agora, viver por fé requer esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. É o esforço que você tem que fazer para colocar para dentro de você a palavra de Deus. É um esforço que você tem que fazer para colocar para dentro de você um princípio da palavra de Deus e praticar esse princípio. Isso é de fé em fé e é de glória em glória. Você não pode ficar esperando tudo acontecer deitado eternamente em berço esplêndido, porque as coisas não funcionam dessa forma. Você tem que se movimentar e comece a se movimentar nas dimensões espirituais. Quando você olha para um casal e fala que não quer ter filho, tudo bem, tranquilo. Tá certo. Aliás, eu não vou pagar nenhum real aqui para ninguém paga R$1, né? É assim. Mas só, irmãos, que eu te incentivo, nós temos que ser a maioria. Os nossos filhos, as crianças onde você tem contato que tem uma criança, elas têm que ser influenciadoras nessa nação. Elas têm que ser crianças que vão botar essa nação de cabeça para cima, de trazer princípios certos, palavras certas, na hora certa. Não se amedronte por causa disso. Não se amedronta em casar, querer formar uma família, uma estabilidade. Vem várias ideologias surgindo, vem várias coisas surgindo e tudo mais. Irmãos, mas nós vamos para cima, não é na força do nosso braço, mas é na força do Espírito Santo. Não estou falando aqui para você ter filho de qualquer forma, de qualquer jeito, se você não tem a capacidade, em primeiro lugar, mental, de zelar por isso. Mas eu estou falando, não deixe ficar intimidado de crescer a sua família. Não deixe ficar intimidado por essas coisas. Coloque a base dentro da sua casa, que nós veremos o resultado lá na frente. Amém? Aleluia. Hoje eu estou quente. Hoje eu estou pentecostal. Aleluia. Nós estamos então falando em relação a crianças, o nosso próximo passo é investir aqui em cima.
na nossa sala das crianças. Por isso, irmãos, eu tenho uma outra notícia para dar para vocês. Dezembro está chegando. E aqui na nossa igreja nós temos o costume de dar uma oferta de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós durante um ano e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer por nós no próximo ano. E nesse ano nós temos um desafio de a cada mês você separar o valor de R$100. E esse valor de R$100, como vocês estão vendo aqui, serão investidos na obra. Será investido e revertido, né, na nossa obra, na nossa casa, para o nosso benefício. Aqui para a gente está até confortável, não está? Você está sentadinho, o chão está meio assim, você está me ouvindo bem, está iluminado e tal. Mas as crianças precisam de uma iluminação boa. O chão lá está todo irregular. Quando chega do culto, vou dar banho nos meninos, eu tiro um saco de cimento de cada um lá dentro do box, porque sai de lá empoeirado, né? Então, é nossa responsabilidade zelar pela nossa casa. E como eu sempre digo, a gente tem mais do que uma igreja, nós temos uma embaixada do reino de Deus. Amém? E é responsabilidade de cada um de nós zelar e fazer isso acontecer. Amém? Mais alguma coisa que eu teria que falar? Não, né? Tá tranquilo. Então, beleza. Você trouxe sua Bíblia? Você pode dizer assim comigo: eu cresço, eu progrido e eu prospero, fundamentado na palavra de Deus. Mais uma vez, eu cresço, eu progrido e eu prospero, fundamentado na palavra de Deus. Com mais força, eu cresço, eu progrido e eu prospero, fundamentado na palavra de Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra será lançada nessa noite, em nossos corações e em nossas mentes. Te pedimos que o teu Espírito Santo mova o nosso coração, limpa todo o acúmulo de maldade, inclina os nossos ouvidos com atenção às tuas palavras. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E nessa noite nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Eu peço que o teu Espírito leve cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo Jesus nesse momento. E que todas as preocupações, pensamentos contrários fiquem lá fora. E somente nesse momento a glória do Senhor venha a ser manifestada cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Não posso deixar aqui de ressaltar que ontem nós tivemos um culto aqui maravilhoso da Igreja de Crianças, um culto de crianças, todos os voluntários, todos aqueles do louvor, o Márcio, a Gabi, o Daniel que estava aqui conosco, toda a equipe da Igreja de Crianças, e eu não posso deixar de ressaltar a veia artística do Lindiano e da Gilmara. Pode aplaudir eles, por favor, quem estava aqui foi muito bom. Muito bom, sério mesmo, vocês estão de parabéns, foi excelente mesmo. Eu espero que a semente plantada no coração das crianças venha frutificar cada vez mais. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Livro de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre a abundante graça de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 3, no versículo 13. Você encontrou? Você pode dar um glória a Deus? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, quando nós lemos esse versículo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, você não era necessário nem a gente acabar de ler o restante. Porque só de saber isso que está escrito, olha, Cristo te resgatou, me resgatou da maldição da lei. O que isso significa? Isso significa que nós estávamos num lugar. Esse lugar é denominado pela Bíblia
de império de trevas. E debaixo desse lugar havia uma lei que estava sendo regida nesse império das trevas. E por que essa lei ela entrou em vigor? Ela entrou em vigor porque o homem, quando Deus criou Adão e Eva, lá no Éden, quando Deus os formou, eles, por livre e espontânea vontade, resolveram desobedecer a Deus. Por que eles desobedeceram a Deus? Desobedeceram porque eles tiveram um coração incrédulo. O Senhor disse: somente de uma árvore com determinado fruto vocês não podem comer. Mas naquele instante, eles deram ouvidos à voz do inimigo. E eles foram persuadidos e influenciados pelo inimigo. A partir de então, eles comeram do fruto que não poderiam comer. Eles comeram do fruto porque eles não acreditaram 100% na palavra de Deus. O que fez Adão e Eva saírem do jardim foi a incredulidade dos dois em relação à palavra. Deus disse: não coma, e eles foram lá e comeram. Eles não acreditaram na palavra de Deus. Deus então os colocou para fora. Porque Deus ficou bravo com eles? Não. Porque Deus ficou chateado com eles? Não. O motivo real, por que Deus os colocou para fora do jardim? Porque eles já tinham comido algo que já fazia parte deles. E esse algo era um fruto de desobediência. E o resultado do fruto da desobediência entrou o pecado. E aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no caso Jesus, naquele tempo era a palavra, não o verbo encarnado, eles chegaram à seguinte conclusão: vamos colocar eles para fora, porque se eles comerem agora da árvore da vida, eles vão viver eternamente no estado de pecador, no estado do pecado. E nós não queremos isso. Então, por amor, por zelo em relação à humanidade, Deus os colocou para fora do jardim para eles não comerem do fruto da árvore da vida. Então veio o momento certo. A Bíblia chama de plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos veio quem? Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo ele veio cumprir o propósito dele aqui na terra. O propósito dele era anunciar que o reino de Deus havia chegado a cada um. E a mensagem de Jesus era apenas uma única. Ele dizia a todas as pessoas: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o que Jesus estava querendo dizer com essa frase? Arrependimento significa que eu vou apenas chorar, ficar com remorso? Não. O significado da palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade. Então, qual que era a pregação de Jesus? Olha, mude a sua forma de pensar, porque o reino de Deus chegou até você. Você não pode entrar no reino e desfrutar dos benefícios do reino com a mentalidade do império das trevas. E qual que era a lei que estava regendo ali no império das trevas? A lei da maldição. E o que era a maldição da lei? A maldição da lei incluía 3 aspectos. Por causa que o pecado entrou, ele se desmembrou, ele trouxe como consequência a maldição da lei. A maldição da lei era o quê? A morte espiritual, enfermidades e miséria. Daí então, as pessoas que estavam sem Cristo, elas estavam debaixo da maldição da lei. Então, na vida delas, obrigatoriamente, iria se manifestar a morte espiritual, as doenças e a miséria. Por quê? Porque o homem havia pecado. E todo aquele que está na prática do pecado, sobre a vida dele tem morte espiritual, enfermidades e miséria. Isso é a maldição da lei.
A maldição da lei você pode ler em detalhes lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Quando o Senhor começa a declarar aquilo para as pessoas. Se vocês não ouvirem o Senhor falando com as pessoas, se vocês não ouvirem as minhas palavras, virão sobre ti essas doenças. E coloca lá um tanto de doença. Se vocês não ouvirem, não se atentarem para as minhas palavras, virão sobre ti essas misérias. A morte espiritual, ela já havia sido decretada lá em Gênesis, no capítulo 2, quando o Senhor encontrou com Adão e Eva, no momento que eles tinham comido do fruto, alimentado do fruto proibido. Adão e Eva comeu do fruto, não morreu fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. E o que é morrer espiritualmente? A conexão que eles tinham com o Senhor naquele jardim, ela foi cortada por causa do pecado. Então eles morreram espiritualmente. Para eles manterem a conexão novamente, era necessário um sacrifício. Era necessário realizar um sacrifício através de sangue. Por isso que nós vemos diversos sacrifícios sendo feitos em todo o Velho Testamento. As pessoas que no Velho Testamento elas tinham mais dinheiro, elas levavam os animais, carneiros, por exemplo, os animais de grande porte. As pessoas que talvez tinham menos condições financeiras levavam animais de porte pequeno, para poder oferecer em sacrifício ali o Senhor para ter e obter perdão dos seus pecados. Porque as pessoas elas tinham consciência de que elas eram pecadoras. E pelo fato de elas terem essa consciência de pecado constantemente dentro delas, elas precisavam então de fazer anualmente sacrifícios para obter perdão dos seus pecados. Era necessário então um sacrifício constante, com toda uma cerimônia, com toda uma liturgia. Aí, vindo a plenitude dos tempos, passando eras, passando tempos, séculos, no momento certo, no momento exato, Deus enviou a palavra. O Verbo, que era a palavra que saía da boca de Deus, ele se fez carne. O próprio Deus estava vendo a condição da humanidade envolvida na prática do pecado. A condição da humanidade envolvida, imperdida nos pensamentos e nas influências do inimigo. O inimigo viu que ele tinha conseguido algo, ele tinha conseguido romper a conexão espiritual do ser humano com o Senhor. A partir daí ele começou a tirar proveito da situação. A partir daí ele começou a lançar miséria. A partir daí ele começou a lançar pobreza, maldições, derrota, julgamento, culpa, condenação, medo, complexo de inferioridade, uma autoestima totalmente baixa nas pessoas. As pessoas acharam que a partir de agora, para elas poderem ter acesso a Deus, era necessário fazer diversos rituais. Mas aí o próprio Deus falou, não, chegou o momento certo. A palavra vai se tornar carne e ela vai nascer através de uma mulher. E através do nascimento dessa mulher, esse ser humano que vai nascer, ele vai chamar Jesus. E o nome dele significa Salvador do mundo. E ele vai salvar a humanidade de toda maldição, de toda miséria, de toda enfermidade, de toda culpa, de toda condenação, de todo vício. Ele vai salvar a humanidade. E assim foi. No tempo certo, Jesus nasceu. No tempo certo, Jesus cresceu. Mas Jesus, ele vinha da parte de Deus, mas só que ele se fez totalmente homem.
A Bíblia diz lá em Filipenses que ele abriu mão de toda a sua glória, ele se despojou, ele tirou toda a sua majestade, todo o seu resplendor, ele foi deixando aquilo para trás, e ele foi diminuindo, entrando dentro de um ventre de uma mulher, até que o dia ele nasceu. E quando ele nasceu, os anjos começaram a proclamar: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu o Salvador do mundo. Aleluia! O Salvador nasceu. Homens chegaram para celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo ali para ele presentes, ouro, incenso, mirra, especiarias caríssimas daquela época. Quando chegar o Natal, você não vai cantar que Jesus era pobrezinho e nasceu em Belém. Ele nasceu na manjedoura porque não tinha lugar nos hotéis da cidade. Porque a Bíblia não fala que José e Maria não tinham dinheiro. Não tinha lugar na cidade para hospedá-los. A mulher provavelmente entrou em trabalho de parto e teve que parir o menino em qualquer lugar. E foi numa manjedoura. Mas agora me diga, um recém-nascido acabou de nascer, óbvio. Agora me diga, um recém-nascido, ele recebe de presente ouro? Uma pessoa que recebe ouro é pobre, minha gente? Não. Para você ver a religiosidade que está tão embutida. E às vezes, com certeza, uma vez na vida você já cantou Noite Feliz. Com certeza. E a Bíblia ensina que Jesus era pobre. Mas enfim, Jesus ele teve que se descobrir na palavra. Jesus ele cresceu no seu relacionamento com o Senhor. Ele entendeu que ele nasceu com um propósito. E ele se posicionava o tempo todo para poder falar a respeito disso. Jesus ele chamou para ele pessoas, 12 discípulos, para caminhar juntamente com ele. Esses 12 discípulos, irmãos, eram pessoas que elas não tinham sido aprovadas pela comunidade judaica. Eram pessoas que eram homens que eram renegados. Por quê? Porque aos 13 anos, dentro da cultura judaica, os homens passavam por um processo onde eles deixavam de ser meninos e assumiam a responsabilidade da sua vida, os tornando homens. Eles passavam por esse processo. E nesse processo era necessário os meninos de 12, 13 anos decorarem os 5 primeiros livros da Bíblia, todo, de cor e salteado. Preencher os pré-requisitos para poder ser um mestre na palavra de Deus, para poder ocupar um lugar de responsabilidade na sociedade. Porém, os 12 que Jesus chama para ele foram aqueles que levaram bomba. Foram aqueles que foram renegados. Foram aqueles que olharam, que os mestres daquela época olharam para eles, a sociedade olhou para ele e falou: não, você não dá, você não está apto, você não presta, você não vai dar certo. Com certeza alguém já ouviu isso um dia na sua vida. Mas com certeza, nessa noite você pode receber o acolhimento de Cristo Jesus no seu coração. Se te falaram: olha, você não presta, você não vai dar nada, você vai ser um zero à esquerda, vai dar tudo errado para você. Não, nessa noite o Senhor encontra o seu coração e diz: vai dar certo, porque eu te chamo, eu escolho gente, não pessoas que estão à margem da sociedade. Eu não escolho os melhores, eu não escolho os capacitados, eu escolho pessoas. Pessoas. O Senhor não quer pessoas perfeitas, Ele quer pessoas que estão dispostas a viver na perfeição que vem dEle. É nele que nós somos perfeitos. Igreja não é feita de um lugar de pessoas perfeitas. Aqui nós fazemos coisas com excelência, mas não com perfeição, porque nós somos aperfeiçoados nele, nós precisamos dEle.
É por causa dele. E aí Jesus chama essas pessoas e com 12 pessoas ele começa a transformar a mentalidade dessas pessoas. Começa a ensinar os princípios do reino de Deus. Começa a colocar para fora a manifestação do reino de Deus. Não somente com palavras, mas com sabedoria e principalmente com poder. O Espírito Santo está na nossa vida para evidenciar o poder de Deus que está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós com uma unção carregada, uma unção fresca, para a gente botar a mão em pessoas e declarar, sejam curadas em nome de Jesus, para declarar uma palavra de sabedoria sobre a vida delas, uma palavra de conhecimento sobre a vida delas, para poder indicar, apontar o caminho. Existe um caminho, existe a verdade e existe uma vida eterna, uma vida superior, chamada Jesus Cristo. Jesus veio e se identificou com aquela estação que estava a humanidade. E como é que estava a humanidade naquela época? Totalmente perdida, totalmente confusa, totalmente incrédula, totalmente perversa, totalmente maligna. Jesus veio e se identificou com aquele tipo de humanidade. E como que ele se identificou? No momento em que ele foi levado para a cruz. As pessoas não crucificaram Jesus, as pessoas não prenderam Jesus. O próprio Jesus falou: eu escolho dar a minha vida, eu escolho hoje me entregar. Por isso que hoje eu escolho o dia que eu vou morrer em favor da humanidade. E aí Jesus se entregou. As pessoas pensaram que eles haviam capturado Jesus. Mas não, ele se entregou. Ele se ofertou. Ele deu a própria vida como uma oferta. Ele verteu o próprio sangue dele como uma oferta. E naquele momento que ele subiu ali na cruz, ele foi carregando o meu e o seu pecado. No momento que ele subiu ali na cruz, ele foi carregando a minha e a sua enfermidade. No momento que ele foi ali para a cruz, ele foi carregando as maldições que haviam sobre a minha vida e sobre a sua vida. Talvez o histórico da sua vida é: não, na minha família todas as mulheres são mães solteiras. Todos os homens são viciados. Todos são envolvidos em pornografia, em prostituição. Não, na minha vida, na minha família, isso é hereditário, é uma doença hereditária. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, que se você está em Cristo, acabou a maldição hereditária na sua vida. Porque você nasceu na família de Deus. O DNA que está sobre a sua vida é o DNA de Cristo. É o sangue de Jesus sobre a sua vida. Os erros dos seus pais, dos seus avós, bisavós e de todos os seus ascendentes não prevalecerão sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Porque nós nascemos de novo, porque nós escolhemos receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ali na cruz Jesus levou as nossas maldições. Ali na cruz Jesus levou a nossa pobreza financeira. Ali na cruz Jesus levou toda espécie de doença que existe ou que existirá ainda na humanidade, desde uma unha encravada até um coronavírus, até uma variação de delta ou qualquer outro vírus que o inferno quiser lançar. Jesus já levou ali na cruz. Aleluia! Eu não estava lá quando eu vi a crucificação de Jesus. Você estava? Não. Mas a Bíblia diz que fé é convicção de fatos, de coisas que você não vê, mas você acredita. Porque está escrito eu creio. Porque está escrito eu creio. E isso testifica no nosso coração. Viver por fé é você em primeiro lugar crer que vai dar certo e depois vai ser manifestado. Tem que ser resolvido em primeiro lugar dentro de você, meu irmão. Para depois você ver a manifestação da bênção. Você não vai se alegrar depois que você vê o resultado concluído. Não, antes de você ver a conclusão, você se alegra.
Viver por fé é você celebrar o seu aniversário antecipado. Eu faço aniversário no domingo, mas eu vou antecipar para uma sexta-feira anterior que eu vou celebrar, porque o domingo vai chegar e no domingo eu vou completar aniversário. É você fazer sua festa de aniversário antecipada. Isso é viver por fé. É você celebrar antes de você ver. É você acreditar antes de você ver. É você concordar com Deus antes de você ver. Jesus falou que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Jesus falou que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Em que momento que Abraão viu o dia dele e se alegrou? No momento que Abraão entrava em aliança com o Senhor. No momento que Abraão estava tendo ali um relacionamento com o Senhor, e o Senhor falou: Abraão, hoje eu vou fazer uma aliança com você. E a Bíblia diz que caiu um sono profundo em Abraão. E naquele momento que Abraão estava adormecendo, ele teve uma visão e o Senhor falava com ele o que ia acontecer. E lá na frente Jesus falou: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe por quê? Porque Abraão viu que lá na frente o Senhor Deus ia providenciar um Salvador que ia salvar toda a humanidade. No momento que Abraão estava entrando em aliança com o Senhor falou com Abraão: Abraão, por 400 anos a sua descendência ela vai sofrer. Abraão não ficou triste, Abraão se alegrou, porque ele sabia que mesmo que ia passar pelo sofrimento, o Senhor ia enviar uma resposta, o Senhor ia enviar uma salvação, o Senhor ia enviar uma válvula de escape. Por isso que quando o Senhor chegou para ele e falou assim: Abraão, me dá o seu filho, vamos sacrificar, vai matar Isaac para mim. Abraão não questionou com o Senhor, Abraão simplesmente creu e falou: o Senhor proverá um cordeiro. Sabe por quê? Porque ele já tinha visto a obra da redenção ser estabelecida na vida dele. Por isso que Jesus falou: ele viu o meu dia e ele se alegrou. Por isso que nessa noite não é a noite da gente contabilizar erros ou pecados, é noite de se alegrar, porque diante de nós se abre um futuro, se abre uma nova porta, uma esperança. Aleluia! Eu avisei que eu vim no 220, né? Naquele momento então da crucificação, Jesus foi tomando para ele tudo aquilo que não prestava de nós. Mas só que você pode se questionar: eu não era nascido naquela época. E como que Jesus tomou sobre si as coisas que eu ia viver ainda no futuro? Porque para Deus, Ele não está preso ao nosso tempo. Ele é atemporal. Ele é eterno. Antes mesmo da fundação do mundo, de criar as coisas, o Senhor já havia pensado em mim e você. Antes de Deus chamar à existência as coisas, o Senhor já havia pensado em mim e você. O sacrifício dele não tem prazo de validade, é eterno, não vence nunca. As outras alianças tinham prazo de validade, mas a nova aliança, firmada e fundada em Jesus Cristo, não tem. Ela é eterna. Ela é eterna. A próxima geração que vai nascer daqui 20, 30 anos, os pecados dessa próxima geração, as dores, as mazelas, os conflitos, os vícios, as enfermidades, as misérias, as maldições, todas elas já foram perdoadas em Cristo Jesus, lá atrás. Antes de Cristo, as pessoas caminhavam pensando: nossa, Ele vai vir, Ele vai vir, Ele vai vir, Ele vai vir, Ele vai vir. E Ele veio e realizou sua obra da redenção. A partir de agora, nós, essa geração, nós continuamos caminhando para frente com o pensamento: Ele veio, Ele resolveu, Ele libertou, Ele curou, Ele livrou, Ele abençoou. Na nossa vida, tem que haver diferença o antes e o depois de Cristo. Tem que haver diferença, a transformação de dentro para fora. Então Ele identificou comigo e com você
morreu ali na cruz, pegou os nossos pecados, pegou as nossas enfermidades, pegou as nossas dores, tomou sobre si, tomou e levou. Ele tomou e levou sobre si e depositou no inferno. Ele tomou e ele levou sobre ele mesmo as minhas dores, as suas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa falência, a nossa derrota. Ele tomou e ele levou e devolveu para o inferno. Isso não pode fazer mais parte da nossa vida. Mas só que ele não ficou no inferno. No terceiro dia, o próprio Deus, pelo seu Espírito, entrou dentro do inferno. Sabe por quê? Porque em Jesus não havia pecado. Em Jesus não havia pecado. Porque lá em 2 Coríntios diz que, mesmo ele não conhecendo o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Em Jesus não havia pecado. Ele tomou, ele carregou o pecado que era nosso. Não era pecado dele, era pecado nosso. E pelo fato de ser os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões, era ilegal Jesus permanecer no inferno, porque não era pecado dele, era o nosso. E ele deixou lá. Era ilegal ele continuar lá no inferno. Daí o Espírito de Deus entra dentro de Jesus. E a partir do momento que ele entra dentro de Jesus, Jesus se bota de pé diante do inimigo e começa a declarar: agora eu tenho a chave da morte e do inferno. Agora acabou o seu tempo. Agora começa um novo tempo para a humanidade. Em mim, por mim e através de mim. Agora não existe mais um passado de condenação, de derrota, de falência, de miséria, de enfermidade, porque o Espírito do Senhor está em mim. E agora eu tenho toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Aleluia! Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom. Era essa nossa condição, viver a eternidade debaixo da influência de Satanás, com dor, com derrota, com condenação, doentes, pobres, miseráveis, recebendo migalhas que caem da mesa. Mas não era isso que o Senhor tem para nós. Não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus não quer que a gente coma das migalhas que caem da mesa. Deus deseja que nós nos assentamos à mesa, como filhos. Deus deseja que a gente coma do pão, que a gente beba do teu sangue, pensando numa nova aliança. O nosso posicionamento é assentado na mesa, não sendo um pedinte, não sendo aquele que está pedindo esmola, pedindo um milagre. Não, nós somos aquela geração onde o Espírito de Deus flui e está dentro de nós. Nós somos aquela geração que nós somos chamados para ir para fora. Nós somos a igreja. Deus, ele conversa com 3 tipos de população na Bíblia: os judeus, os gentios e a igreja. Quem são os judeus? Aqueles que nasceram em Jerusalém. Quem são os gentios? Os povos pagãos. Os pagãos, aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu e você era gentio antes de Cristo Jesus.
Mas depois que nós temos Jesus, nós não somos nem judeus, nem gentios. Somos a igreja, composta pelos seus filhos. Aleluia! E aí, nesse momento que Jesus, ele foi para a cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou. O autor de Gálatas fala: olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso significa que hoje na sua vida, se tiver doença, você tem o direito de andar em saúde. Se tiver pobreza, você tem o direito de ter riqueza. Se tiver miséria, você tem o direito de ter abundância. Foi dado o direito a cada um de nós que estamos em Cristo Jesus. Você não precisa andar doente, você não precisa andar miserável, você não precisa andar pobre, você não precisa de fazer cerimoniais para poder ter um relacionamento com o Senhor. É só você dizer: Pai, em nome de Jesus, ao mesmo tempo os céus para poder ouvir as suas orações. O próprio Senhor inclina os ouvidos e declara: o meu filho está conversando comigo. Não é mais uma morte espiritual, que você precisa de fazer várias coisas, rituais, cerimônias, votos. Não precisa de subir no monte com pano de saco. Não precisa de fazer as penitências, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Nós temos acesso e Jesus é o mediador da nova aliança. Aleluia! E aí ele disse: olha, o Senhor nos resgatou desse lugar. E quando o Senhor nos tirou desse lugar, Ele não nos deixou vazios. Ele declarou: olha, eu estou resgatando esse povo para colocar a bênção sobre a vida deles. Eu estou resgatando esse povo para que a bênção que eu liberei lá em Abraão, para um só povo, se estendesse para toda a raça humana. Todo aquele que crê em mim, a partir de agora, é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todo aquele que está em mim agora tem o direito de ser curado, porque eu levei sobre mim todas as dores e todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele somos curados. Sabe, irmãos, nós não podemos viver uma vida mediana, sendo que o Senhor conquistou uma vida superior para cada um de nós. Não fomos chamados para sermos crentes derrotados, cabisbaixos, se dobrando diante de sentimentos, de emoções, de problemas. Não! A graça de Deus já foi liberada sobre as nossas vidas. Existe uma vida superior disponível para cada um de nós. E como que você acessa? É pela fé. Não tem outro meio, é pela fé, crendo com o coração nessas verdades e falando com a boca, crendo: eu sou curado, eu sou curado. Pode ter sintoma no seu corpo, mas você declara: a verdade da palavra de Deus é um fato na minha vida. Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado em nome de Jesus. Porque seja o testemunho de Deus superior e verdadeiro sobre o testemunho dos homens. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa. É o tanto que você coloca dessas promessas para dentro de você, é que vai fazer você ser bem sucedido nas coisas. É o tanto que você opera nos princípios que o Senhor deixou, é que vai fazer você ser bem sucedido nas coisas. A bênção de Abraão está disponível para cada um de nós. Somos abençoados. Você não vai conquistar uma bênção, você já é abençoado. Você não vai jejuar para poder obter uma bênção, você já tem a bênção. Ela precisa de ser manifestada e é por meio da fé. Pare de olhar para você muito, irmão, e bota os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.
Quanto mais você olha para você, quanto mais você tem consciência de quem você é, das suas dores, das suas fraquezas, das suas derrotas, mais você vai vivendo uma vida abaixo. Mas quando você olha para Ele, o seu nível de vida vai subindo de fé em fé, de glória em glória, porque a graça de Deus foi liberada. Uma história que fala muito comigo é a história de Mefibosete. Se eu quero entender a graça de Deus, eu tenho que olhar para esse homem. Essa história está lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Mefibosete... 2 Coríntios não, gente. 2 Coríntios, eu estou indo acelerado. Vou até beber uma água aqui para poder contar a história. O tempo não é convertido ainda, né? Você contar de Gênesis a Apocalipse em meia hora, aquilo que o Senhor fez em épocas, eras, tempos, e eu contar tudo em meia hora, dá para confundir, né? A história de Mefibosete está lá em 2 Samuel, capítulo 9. Mefibosete era neto do primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel era o rei Saul. O povo de Israel saiu da terra do Egito e o povo era conduzido pelo próprio Deus. Mas chegou o momento que o povo viu que as nações vizinhas tinham reis. Ele falou, não, nós queremos reis também sobre nós. E o Senhor levantou um rei e foi o rei Saul. Saul teve um filho chamado Jonatas. Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Mefibosete, então, era recém-nascido, teve uma guerra, ele precisou de sair correndo com sua babá. No momento que ele precisou de sair correndo com sua babá, teve uma queda e fraturou os 2 pés, os 2 tornozelos. A partir daí, Mefibosete se tornou um homem deficiente. Porém, o pai de Mefibosete, Jonatas, era muito amigo de Davi. Muito amigo. E aí Davi fez uma aliança com Jonatas, falando assim, olha Jonatas, a sua descendência eu vou cuidar dela. A sua descendência eu vou tratar como se fosse a minha. Eles vão receber os mesmos benefícios que os meus filhos vão receber. Jonatas, então, em determinado momento da história, faleceu. Davi, então, lembrou, olha, eu fiz uma promessa para Jonatas. Eu vou ter que cumprir essa promessa de cuidar dos descendentes da família dele. Daí então, Davi foi atrás dos descendentes de Jonatas. E ele descobriu Mefibosete. Mefibosete não era mais um recém-nascido, era um homem maduro. E Mefibosete morava numa cidade chamada Lodebar. Ele morava numa cidade chamada Lodebar. E era uma cidade que não tinha expectativa de vida. Era uma cidade ruim, segundo alguns estudos. Era uma cidade muito perversa, era uma cidade que não tinha expectativa mesmo de vida para as pessoas morarem. Diz alguns estudos que Mefibosete morava de favor na casa de um mendigo, para você ver a situação do homem. Algumas pessoas falam que ele era um morador de rua também, Mefibosete, mas a Bíblia não traz detalhes a respeito disso. Mas pela fala de Mefibosete, nós podemos perceber uma coisa. Quando Davi chegou diante de Mefibosete, Davi falou, vai atrás então da descendência de Jonatas, e se tiver alguém, eu vou restaurar, eu vou restituir, eu vou agir com bondade sobre a vida dele. Vai atrás da descendência então. Então chamaram Mefibosete, falou, o rei quer te ver. Então ele entrou na presença do rei. Quando ele entrou na presença do rei, ele virou para a cara do rei e falou assim, o que você quer comigo? Um cão moribundo como eu. Não tenho nada para poder te acrescentar. A vida desse homem, Mefibosete, deve ter sido sofrida demais. Ele se comparou a um cão que já estava morto na rua, a um animal de estimação que já não tinha valor algum. E aí Davi falou com ele assim, olha, por causa da aliança que eu fiz com seu pai, eu vou te restituir tudo aquilo que você tem direito, porque você é membro da realeza. Porque você é descendente de um rei. E eu vou te restituir. Os seus criados, as pessoas que moram com você, elas vão ficar aqui nas dependências do palácio. Mas a partir de hoje, Mefibosete, você será tratado como um dos meus filhos. A partir de hoje, você não vai comer das migalhas que as pessoas te dão. Você vai sentar à mesa como filho do rei. E o final dessa história me chama muita atenção. Que ela fala assim, e Mefibosete comeu pão à mesa do rei todos os dias. E o detalhe final diz assim, e Mefibosete
era coxo dos pés, era deficiente dos pés. Veja bem, Mefibosete saiu de Lodebar para Jerusalém. O ambiente mudou. O ambiente mudou. Nós saímos de Rua Benedito dos Santos para a Avenida Olinto Meireles. O ambiente mudou. Mefibosete, ele se denominava na sua identidade como um cão moribundo. Mas só que Davi falou para ele, você será tratado como filho. A identidade dele mudou. De cão moribundo para filho. Mas só que Mefibosete era deficiente físico. E a deficiência continuou. Ela não mudou. Por que que não mudou? Deus não cura? Cura. Por que ele não foi curado? Ele foi restituído de tudo. E por que ele não foi curado? Às vezes, irmãos, tem alguns processos na nossa vida que nós vamos ter que levar esses processos. Talvez até a gente morrer. Paulo questionou certa vez ao Senhor, falando, Senhor, é colocado em mim um espinho na carne. Eu não vou falar, não estou aqui pregando a respeito do espinho da carne. Mas só que Paulo estava num processo com o Senhor que ele orou ao Senhor 3 vezes. Tira isso, Senhor. Tira isso. A deficiência de Mefibosete não mudou, ele não ficou curado, ele não ficou sarado. Então você está me dizendo que eu tenho que andar no conformismo? Você está me dizendo que eu tenho que conformar com um tipo de vida? Não. Eu estou dizendo o seguinte, que mesmo com uma deficiência, mesmo com um espinho na carne, mesmo com a fraqueza que você tem que lidar, mesmo com as batalhas internas que você tem que travar, o Senhor declara a mesma palavra que ele declarou para Paulo há muito tempo. A minha graça te basta. A minha graça é o poder de Deus que te faz caminhar acima de todas essas coisas. Sabe por que Mefibosete comeu pão todos os dias à mesa do rei? Porque ele parou de olhar para as deficiências dele e começou a olhar para o rei, e começou a olhar para a bondade do rei, e começou a olhar para o favor do rei, e começou a olhar daquilo que ele podia desfrutar no palácio. Então eu vou te dar uma dica nessa noite. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos desembaraçar de todo peso e de todo pecado que fica ali nos assediando, mas tem coisas que é difícil da gente se livrar sozinho. Então olhe sempre para o autor e consumador da nossa fé, olhe sempre para a obra da redenção, porque todas as vezes que você tiver a consciência dentro de você que existe uma vida superior, existe graça sendo liberada sobre a sua vida, existe habilidade de Deus sendo liberada sobre você, existe poder de Deus sendo liberado sobre a sua vida, para você viver a vida que Deus determinou para você. Menos consciência das suas limitações, menos consciência da sua fraqueza e mais consciência daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Aleluia! O louvor pode vir, por favor. Você pode ficar de pé? A Bíblia fala que ele se assentou à mesa do rei. No Salmo 23 fala que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Uma mesa na presença dos nossos inimigos. Sabe o que isso significa? Existe uma capacidade da parte de Deus, que Deus coloca sobre as nossas vidas para encarar de frente aquilo que é ameaça para a nossa vida. Para encarar de frente aquilo que nos amedronta, para encarar de frente aquilo que nos intimida, para encarar de frente aquilo que talvez nos faz questionar, aquilo que nos faz talvez retroceder. Existe uma unção que é liberada sobre a mesa. Salmo 23 diz dessa forma: o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, o cálice ele faz transbordar. Existe uma nova unção para nós nessa noite. Existe uma abundância sendo liberada da parte de Deus para nós nessa noite, numa vida superior. Você poderia levantar as suas mãos o mais alto que você conseguir e, baseado nessa palavra, começar a render graças ao Senhor. Dizer: Senhor, obrigado, porque eu estava indo para o inferno, mas o Senhor me tirou de lá. Obrigado, porque eu estava fadado a uma vida de fracasso,
de derrota, uma vida de nível mediano, mas o Senhor Ele me levantou, o Senhor me trouxe uma vida superior. Você pode fazer a sua oração nesse momento? Só segura um pouquinho. Você pode agradecer, porque ali na cruz Ele te resgatou do império das trevas. Ele verteu o sangue, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. O vício não pode mais te dominar, as suas fraquezas não te dominam. Você é governado pela nova natureza que está dentro de você. Você é governado pela instrução do Espírito Santo que está dentro de você. Aleluia, os irmãos do diaconato podem preparar os elementos da ceia. Eu gostaria de 1 minuto da sua atenção. Nesse momento nós vamos ceiar. E o que é o ceiar? É trazer à nossa memória isso que eu acabei de contar. A obra da redenção. O que é o ceiar? É você fazer parte da comunhão do corpo de Cristo. É você estar novamente conectado por causa de Jesus. Reconectado à vida eterna. Se você fechar o seu olho aqui agora, nesse momento, e morrer, você sabe para onde você vai. Aleluia. Porque você foi salvo. O único pré-requisito para poder ceiar, é necessário você aceitar essa obra da redenção no seu coração. É você declarar: eu quero fazer de Jesus Senhor e Salvador da minha vida e me converter ao Evangelho. Eu quero fazer de Jesus Senhor e Salvador da minha vida, para Ele mudar de vez o meu destino, a minha história, para eu poder viver essa vida no nível superior. Eu não quero mais ser dominado pelos meus sentimentos. Eu não quero mais ser dominado pelas minhas emoções. Eu quero andar por fé, viver por fé e ter um relacionamento com Ele. E nesse momento eu gostaria de fazer um convite para você. Existe alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que queira converter o Evangelho e fazer do seu coração a morada do Espírito Santo. Se existe essa pessoa, você pode levantar sua mão o mais alto que você conseguir, porque eu quero orar por você nesse momento. Aleluia. Aleluia. Todos salvos? Amém. Nesse momento, existe alguém aqui com alguma enfermidade, alguma dor, alguma enfermidade no corpo? Eu vou orar por você. Se tiver, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, em nome de Jesus. Pode organizar aqui um do lado do outro, fazendo um favor. Aleluia. Amém, amém. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim, por favor. Não tô só tocar baixinho, por gentileza. Vocês que estão aqui na frente, que vieram aqui na frente para receber oração. A palavra do Senhor diz que o próprio Senhor envia a tua palavra e cura as pessoas. Você ouviu a palavra do Senhor e você entendeu por meio da fé que a doença, ela não pode fazer mais parte do seu corpo, porque você faz parte do corpo de Cristo. Nós vamos tomar a ceia e a ceia representa isso. Eu estou ligado ao corpo de Cristo. O seu corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. E onde existe o Espírito Santo, aí existe liberdade. Não existe doenças, existe liberdade. Amém? Eu não preciso de fazer uma oração estendida para você receber uma cura. O que eu preciso é impor as mãos sobre você
e você crê que quando as mãos forem impostas sobre você, a cura será manifesta no seu corpo. E se você continuar sentindo algum sintoma, você não vai arredar o pé, você vai declarar: Ele me resgatou da maldição. A enfermidade, ela tem que sair do meu corpo. A enfermidade, ela não pode ocupar o meu corpo. Amém? E assim que eu impuser as mãos sobre você, você pode voltar para o seu lugar, que nós vamos tomar a ceia. Amém? Aleluia. Estenda suas mãos, levante suas mãos mais alto. Vocês que estão assentados no banco, você pode interceder por essas pessoas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque o Teu Espírito Santo está aqui, e a palavra do Senhor diz que o Teu Espírito Santo está em nossas vidas, e quando nós colocamos a mão sobre os enfermos, a cura acontece. Quando eu imponho as mãos sobre os enfermos, a cura acontece. Obrigado, Senhor, porque o dom não vem de mim, mas vem do Senhor. E eu declaro agora, em nome de Jesus, a cura manifestando na sua vida, em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus, sejam curados, em nome de Jesus. Toda doença tem que sair, toda doença tem que bater em retirada, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, receba a cura que vem do alto, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus, a cura completa nas suas pernas, em nome de Jesus, andando perfeitamente, em nome de Jesus, porque Jesus te fez perfeito. Curada, em nome de Jesus, de toda enfermidade, de todo tormento, em nome de Jesus, de toda depressão, de toda síndrome do pânico, de todo pavor, de toda doença psicossomática. Eu dou uma ordem: sai agora, em nome de Jesus. Seja curada, minha irmã, em nome de Jesus. O poder de Deus habita em sua vida. Você é livre de toda doença, você é livre de toda enfermidade, em nome de Jesus. Vocês que receberam a imposição de mãos, vocês podem voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Nesse momento, os elementos da ceia serão distribuídos. Para você ceiar, é aquilo que eu falei, você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se o elemento chegar aí, você pode retirar. Vamos esperar uns pelos outros. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor. Não. Nações, fomos feitos reino e sacerdócio. Veio à terra como um homem para me justificar. Perdoou os meus pecados, tudo consumado está. Tu és digno de pegar o livro, és digno de desatar o selo. Tu és digno de pegar o livro, és digno de desatar o selo. Foste morto numa cruz e com teu sangue compraste pra Deus pessoas de todas as tribos.
e sacerdócio. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Foste morto numa cruz e com teu sangue sacerdócio. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Você recebeu um pãozinho aí, vamos comer. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Ele virá nos resgatar, Ele virá nos buscar. Maranata, ora vem Jesus, ora vem Jesus. Livres, libertos, filhos, amados, perdoados, ungidos, prósperos, curados, poderosos na terra. Uma nação de sacerdócio real. Nós somos. Toda honra, toda glória, todo poder, louvor, honra, riquezas, sabedoria, ações de graças estão diante dele, do Senhor, do Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque eu vejo que o Senhor libera avivamento sobre nós. Obrigado, porque existe uma graça abundante para avivar pessoas, para ativar pessoas. Obrigado, Senhor, por provisões sobrenaturais vindo da parte do Senhor. Anjos do Senhor trabalhando ao nosso favor. Obrigado, Pai. Obrigado. Vamos beber do cálice. Aleluia. Aleluia! Você pode dar glória a Deus. Podemos celebrar Jesus. Aleluia!